O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Houve uma festa dos judeus e Jesus foi a Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. De fato, um anjo descia de vez em quando e movimentava a água da piscina, e o primeiro doente que aí entrasse, depois do borbulhar da água, ficava curado de qualquer doença que tivesse. Aí se encontrava um homem que estava doente havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando eu estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega na tua cama e anda." No mesmo instante, o homem ficou curado. Pegou na sua cama e começou a andar. Ora, esse dia era um sábado. Por isso, os judeus disseram ao homem que tinha sido curado: "É sábado, não te é permitido carregar tua cama." Ele respondeu-lhes: "Aquele que me curou disse: pega a tua cama e anda." Então lhe perguntaram: "Quem é que te disse: pega a tua cama e anda?" O homem que tinha sido curado não sabia quem fora, pois Jesus se tinha afastado da multidão que se encontrava naquele lugar. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no templo e lhe disse: "Eis que estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior." Então o homem saiu e contou aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. Por isso os judeus começaram a perseguir Jesus, porque fazia tais coisas em dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vocês que estão no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, vocês que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Mãe Piedade, Reverendo Diácono Daniel, nesta terça-feira da 4ª semana, permitam-me com vocês olhar para um belíssimo paralelo que é apresentado entre Ezequiel e o Evangelho de João. Primeiro é importante dizer que num local como é a terra onde Jesus nasce, onde está instalado também Jerusalém, um lugar que nasce água, é uma imensa graça. Por isso tinha-se o costume de, onde tivesse uma nascente, também construir um templo. A imagem aqui apresentada do templo, de onde nasce uma pequena água saindo do seu subterrâneo. E essa água, por onde ela passa, ela leva a vida. E na mesma medida com que se aprofunda ou se caminha ao longo do correr dessa água, percebe-se a força que ela tem. E a mesma medida com que ela adquire força, profundidade, ela também quase que arrasta aqueles que nela entram. É muito bonito isso, porque, é claro, traz o sinal da graça que brota do próprio Senhor nosso Deus e que pode transformar lugares ressequidos em lugares com vida.
Mas tem um detalhe aqui que me chamou tanto a atenção, que é justamente isso. O homem que via essa imagem do templo, do qual de seu interior saía uma grande água, ele recebe a interpelação para que ele entrasse nessa água. Quando o homem saiu na direção leste, tendo uma corda de medir na mão, mediu 500 metros e fez-me atravessar a água, e ela chegava-me aos tornozelos. Quase que um chamado, indicado no versículo 2. Ele me fez sair pela porta que dá para o norte, e me fez dar uma volta por fora até a porta que dá para o leste, onde via a água jorrando do lado direito. Vendo a água, ele entra nessa água e começa a medir. Aqui tem uma imagem muito bonita, porque não adianta simplesmente ver o templo como lugar de onde sairia a água, que seria e é sinal da graça. Não adianta simplesmente medir e saber discorrer sobre a graça ou aquilo que significa entrar naquele lugar ou naquele ambiente, ou mesmo retomar a comunhão com o Senhor nosso Deus. Para retomar é preciso um passo fundamental: escolher ir até aonde essa água está. Escolher entrar nela. Escolher aprofundar-se nela. Há um movimento que depende daquele que observa o lugar de onde a graça emana e se dirigir até ela, até aquele lugar. Me fiz entender? E temos o Evangelho de João, onde numa festa havia ali também uma piscina, a piscina obviamente com água, lembrando a água do antigo templo que nós acabamos de falar de Ezequiel. Tem um homem que vê essa água e muitos outros observam essa água para que na hora que ela se movimente possam nela mergulhar e ser curados. Mas tem uma pergunta aqui nesse texto do homem que ficava ali observando aquela água e queria entrar nela, que é crucial. Uma pergunta que é feita por Jesus Cristo: queres ficar curado? A resposta do homem é com um empecilho, é com um impedimento e uma dificuldade. Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente. E esse homem escuta na sequência só o seguinte dito de Jesus: levanta-te, pega a tua cama e anda. E no mesmo instante, o homem fica curado e começa a andar. Na cena que temos, a piscina está sendo observada, mas a fonte daquilo que significa a graça não está na piscina, está naquele que olha para este homem e fala: queres ficar curado? Pois bem, quando ele escuta a Jesus Cristo, que é a verdadeira fonte de toda graça, ele imediatamente se põe de pé, pega a cama e anda. Fica curado. Aqui está uma preciosidade. Sabem qual? A preciosidade de que olhamos para Jesus Cristo, olhamos para a vivência da nossa fé, olhamos
para inúmeros ditos e regras. Olhamos, inclusive, para alguns costumes, mas não escutamos a Jesus Cristo com propriedade, nem com atenção. Porque este homem, ao saber que aquela piscina teria uma faculdade curativa, é porque ele escutou a tantas outras pessoas que por ali passaram, que ali entraram, que falaram de alguma coisa que eles procuravam. Esse homem agora se encontra com aquele que todos procuram. Ele se encontra com aquele que realmente é a fonte da verdadeira graça. O escuta e começa a andar. Nós escutamos muito do que se diz da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, do compromisso de Deus. Muito escutamos falar de. Pouco paramos para dar atenção a uma coisa fundamental. Tanto o ensinamento da Escritura, como tudo aquilo que nós fazemos como práticas rituais, nossos costumes, eles têm um sentido fundamental. Escutar ao Senhor que sempre pergunta: queres? A cura desse homem é mais do que simplesmente andar. A cura dele é se encontrar com quem faz andar. A cura desse homem é muito mais do que simplesmente entrar numa piscina ou numa fonte milagrosa. É se encontrar com quem é a fonte de todo milagre. Esse homem, ele é muito mais agraciado porque ele não entra, à medida com que escutamos Ezequiel, ele não entra numa água que cresce. Ele se encontra com aquele que quer crescer e fazer dele também uma fonte de vida, também fazer dele um templo. Pois bem, no nosso tempo, nós estamos como muitos que olham para inúmeras fontes de graça, mas não queremos nos encontrar com aquele que é a graça, Jesus Cristo. É por isso que a pergunta hoje é tão importante. Queres ficar curado? Ou queres ficar olhando para um lugar do qual você espera que alguma coisa venha? Você quer se encontrar com aquele que move ou com aquilo que alguns dizem ser movido por quem realmente move todas as coisas, nosso Deus? O homem ficou curado, começou a andar e disse quem o teria auxiliado, quem teria sido o seu socorro. Meus caros, acredito que é tempo de deixarmos de procurar em alguns lugares muitas fontes. Pararmos de procurar em algumas circunstâncias ou em algumas lojas ou em algumas aglomerações de pessoas, aquele que simplesmente olha nos olhos de cada um de nós, como agora, por exemplo, e pergunta: queres ficar curado? Ou seria mais dizer o seguinte: queres ficar comigo? Porque quem fica com Ele, Jesus Cristo, mata a sua fome, encontra alegria, encontra vida, passa a enxergar a vida de modo diferente, se alimenta com algo que não é meramente passageiro, mas o sustenta diante de todas as adversidades. E um detalhe: quem fica com Ele não é vencido pela morte, mas já é vitorioso na vida. Não é à toa que quando nós escutamos o Salmo 45, ele vai dizer: conosco está o Senhor do Universo. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Ele sempre está pronto
para ser o nosso socorro na angústia. Nós não temos nada além dele, mas ele está perto se deixa achar. Resta saber se nós queremos realmente com ele nos encontrar, porque ele está tão perto e tão fácil de ser encontrado, mas talvez estejamos mais olhando para lugares e para coisas do que para ele mesmo. Que ele nos ajude, que ele nos acolha e que novamente nossos ouvidos possam escutar a pergunta dele: queres ficar comigo? Ou queres ser curado? A maior cura que nosso Senhor Jesus Cristo faz não é nos dar coisa, não é nos tirar doenças. A maior cura que nosso Senhor Jesus Cristo nos proporciona é nos vincular novamente a Ele. Porque nós, enquanto não estivermos com Ele, sempre seremos feridos, como Adão, que se aparta do seu Senhor e não sabe nem mesmo o que quer. Que o Senhor nos ajude. De pé, apresentemos nossas preces.